Seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar sobre orçamento com desoneração e sem desoneração, né? O que é isso? E vamos explicar, né, da onde que saiu isso, né? E quais são os encargos, né, as taxas e os impostos que são colocados quando você escolhe um ou outro e qual o reflexo disso no seu orçamento. Então, se você reparar, entrar no Orça Fácil, né, ou procurar os insumos do Sinap, quando você verificar a parte de mão de obra, então o insumo de mão de obra, servente, ajudante, eu estou vendo aqui ajudante porque tem vários, você vai ter um valor não desonerado e outro desonerado, tá? Então você pode ver que uma mão de obra com encargos sociais, então o valor do sindicato da mão de obra, né, que foi em convenção do sindicato, aquele piso salarial mais os encargos sociais, dá um valor, por exemplo, esse ajudante de armador horista. Então eu tenho R$ 15 para valor desonerado e valor não desonerado de 17,42, um pouco maior. E aonde que a gente vê essa diferença? A gente consegue verificar isso nos encargos sociais. O piso salarial é o mesmo para os dois. O que vai mudar são os encargos sociais que são colocados. Então, uma confusão, né, se é desonerado, onerado, com desoneração, sem desoneração. Então, vamos explicar isso olhando aqui os encargos sociais sobre a mão de obra baixado do Sinap. Tá? Eu peguei aqui a partir de novembro de 22. Pode ser qualquer um, Acre, Alagoas, é tudo a mesma coisa. Qual é a diferença? Tá, em relação ao INSS. Tá? Então, oneração quer dizer que está taxado, está sendo colocado um encargo a mais. Né? Então, você pode ver, o onerado, como tinha antigamente, ele tinha 20% que incidia no INSS. Tá? Então, a empresa pagava de encargo social 20%. Quando você coloca desonerado, que é o quê? Com desoneração, que é o quê? Você tira aquele imposto do INSS, tá? O INSS virá zerado. E aonde que o governo recolhe esse imposto? Ele recolhe direto na nota fiscal, que é colocado como imposto no BDI, chamado CPRB, tá? Contribuição Previdenciária sobre Rendimento Bruto. Então, o CPRB hoje é de 4,5%. Então, ele entra, no dia de hoje, a gente está gravando em julho de 2023, ele entra com valor de 4,5% direto no valor bruto da nota fiscal. Então, ele entra como imposto, né, no seu BDI, bonificações de despesas indiretas. Tá? Em um outro vídeo, a gente vai explicar como você fazer o seu BDI, né, como elaborar o BDI. Tá? Então, é só você olhar então os encargos sociais, você vai verificar com desoneração, né, que é o desonerado, INSS é zerado. Lógico, logo, né, o encargo social ele é menor do que o onerado, ou então sem desoneração. Tá? Então, esse desoneração é sem onerar, tá? Então, é com desoneração INSS, que é o desonerado. Então, é um pouco confuso, é só você lembrar e buscar direto a tabela de encargos sociais que fica mais fácil você entender. E o sem desoneração, que é o onerado, entra 20% no encargos sociais, ele gera um valor maior. Tá? Então, o piso salarial aprovado, né, nas convenções sindicais. Então, você coloca o piso mais os encargos sociais, vai dar o valor do seu orça fácil. Então, vai ser o valor aqui desonerado, valor desonerado. Então, isso aqui é com INSS zero, né? Então, um valor menor. E o valor não desonerado, que dá um valor maior, tá? Que ele, na verdade, é onerado entre o INSS de 20% nos encargos sociais. Ok? Outra coisa importante é você entender que os encargos sociais é diferente dos encargos complementares. Tá? Então, quando você procura composição, por exemplo, a composição do servente,
com encargos complementares. Ele vai ter um insumo servente, que o valor dele é o piso salarial mais os encargos sociais, e depois eu tenho os encargos complementares: alimentação, transporte, exame, seguro, ferramentas e EPI. Ok? Então, os encargos complementares, ele entra quando é feita a composição da mão de obra. Então, é um servente com encargos complementares, é um mestre de obra com encargos complementares, ajudante, por aí vai. Então, já os encargos complementares, eles vão entrar na composição junto com o servente, que é um insumo. Esse insumo do SINAP, ele já está com os encargos sociais, dependendo se você escolhe ele onerado ou desonerado. A diferença, então, do valor, tá? Vamos dizer, uma composição, ele vai entrar o BDI, né? Bonificações de despesas indiretas. A diferença é que o BDI, por exemplo, desonerado, que é o quê? Quando o INSS é zero, ele vai ser maior do que o BDI não desonerado, tá? Porque o não desonerado não vai entrar o CPRB, então ele provavelmente vai ter um BDI menor. Então, qual preço eu vou escolher no final? Eu vou escolher a administração pública vai escolher o preço mais barato. Quando ele fizer todo um orçamento, você faz todo o orçamento da sua obra, você vai fazer o BDI onerado e o BDI desonerado, tá? E vai usar os preços e verificar qual que é o menor valor global daquela sua obra. E esse que vai ser o adotado. Ok, pessoal? Então, é meio confuso. Por exemplo, o Orça Fácil aqui, ele usa uma nomenclatura diferente do SINAP. Eu, às vezes, falo onerado e desonerado. Tá? Então, desonerado, lembrando, é quando eu tiro a taxa, né, o imposto. Então, ele vai ser um valor menor. Tá? Então, ele também é considerado com desoneração. O não desonerado, que seria onerado ou sem desoneração, ele vai ter um valor maior, porque ele vai estar onerado com o INSS aplicado em 20%. Tá, pessoal? Espero que eu tenha esclarecido suas dúvidas em relação a isso. Espero que compartilhe o like, né? Compartilhe o vídeo, na verdade, deixe seu like. Um grande abraço para todos aí.